falando dessa questão de diversionismo e daquela esquerda, entre aspas, que quer se deixar pautar, né, para usar como um biombo para sua inação, ou pelo menos a sua falta de ação eficaz, efetiva de enfrentamento verdadeiro ao golpe. Olha só, foi uma tal de uma entrevista, né, que o Lula deu e que teria sido distorcida pela Folha. Eu confesso que eu nem li, não estou interessado, né? Infelizmente, eu ouvi aí diversas falas do Lula desde que ele saiu da prisão. Eu não estou vendo o Lula que falava na prisão em imperialismo, né? Não estou vendo, que era mais avançado, né, de mais de enfrentamento, e estou vendo, para minha decepção, né? Eu que sou lulista, né? Votei nele, gosto muito, tenho um apreço pessoal, inclusive, né, na nossa atuação aqui tentando desmascarar a Lava Jato, a gente não só fazia isso por entendermos que ele era um ativo político a ser usado, mas também porque tem um apreço pessoal, tem gratidão pelo que ele fez pelo Brasil, pelos brasileiros quando passou pela presidência da República. Há divergências, há pessoas aqui no programa que entendem, né, que o Lula foi parte do sistema petucano, notadamente é o nosso Nildo Rix, que fala que o Lula é um político vulgar, etc. Aqui há espaço para essa posição, mas a minha posição não é essa. Eu acho que o Lula é uma pessoa que desequilibra o jogo político, a sua intuição, que é, gostemos, né, ele ou não, é a nossa liderança popular maior. Inclusive, né, você pode dizer que ele não exerce o potencial que ele teria como liderança popular e que ele reduziu essa liderança que ele teve ou poderia ter a uma liderança eleitoral. Essa crítica eu até acho que pode ser feita, pode ser discutida. Agora, o que é fato, e isso até agora nenhuma das pessoas que tem rechaço ao Lula consegue negar para mim, é o seguinte: bom, se o Lula é um inútil, se o Lula não vale nada no campo político, por que o imperialismo luta tanto para botar faca atrás de faca, atrás de faca, atrás de faca no pescoço dele? Aí você pode até ter uma segunda discussão, que a gente vem tendo aqui no duplo chat, falar, não, mas realmente ele está com tanta faca que ele está cercado e não é capaz de conduzir o enfrentamento. Eu acho que essa discussão, mais do que válida, é necessária. Agora, é fato que ele não é um zero à esquerda. Se fosse, o imperialismo estava, desculpe a expressão, cagando e andando para ele. Não está, é processo atrás de processo nele, no irmão e nos filhos. Nos filhos, não Lulinha, não. É 3 filhos, um processo que você nem sabe. A gente sabe, a gente se informa aqui, fomos atrás aí, conversando com pessoas do meio jurídico, para saber como é que estava essa questão. Não, são os 3 filhos pendurados, né? Então, a questão é muito, muito terrível. Se ele fosse um inútil, se ele não pudesse fazer nada, mesmo que ele não queira, você pode dizer, não é do Lula, Lula é da composição. O pessoal aí radical fala, Lula é um pelego, é um traidor da classe trabalhadora. Eu não concordo com essa posição, mas mesmo que fosse verdade, ele tem o potencial de repente, sei lá, baixar um santo e mudar, e é temendo esse potencial de baixar um santo e mudar que o imperialismo, para garantir que isso não ocorra, faz um seguro e bota 10, 15 facas no pescoço dele, né? Mas de qualquer forma, como eu falei, eu venho vendo, né, um Lula nas entrevistas que não sai do script, né? De que a gente pediu assim que ele saiu da cadeia, Lula, saia do script do general Heleno. Não temos visto isso, compreendemos. Eu até fico, né, solidário vendo como ele está cercado, vendo a questão dos processos com os filhos, inclusive, mas de qualquer forma a coisa fica muito ali, né, num feijão com arroz que não é de todo, ou se é em alguma parte desagradável aos olhos de quem conduz o golpe no Brasil. Mas enfim, veio uma publicação hoje, Carl Soberano e Fernando, dizendo aqui, ó, lá no site do Lula, falando, ó, Folha distorce, falseia e defende censura da Globo. Aí eu fui me interessar, mas que censura da Globo é essa que a Folha defende? É porque o Lula foi reclamar pela 50ª vez que a Globo não deu destaque às denúncias do vaza-jato do Glenn Greenwald. Primeiro, né, o vaza-jato do Glenn Greenwald acabou. O Glenn Greenwald já falou que acabou. Que os estalinhos que foram jogados até aqui era tudo que tinha para hoje. Acabou. Para hoje, para o ano, enfim, acabou. Ele já falou que está no fim. Ele foi no início da semana, né, a um site de direita, My News, aí um canal do YouTube de direita, falou, não, o vaza-jato está no fim. Lembrando que ele, no início da primeira semana, falou em entrevista à TVT, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, que tinha vídeos bombásticos, áudios bombásticos, participação bombástica da Globo, e falou também em outra entrevista que era material tanto, que era 10 vezes o acervo Snowden e que era trabalho para anos. Acabou. Ele já falou que acabou, né? Então, continuar pautando o vaza-jato, se o próprio Limited Hangout, que a gente sabia que ia ser uma farsa, um traque, já falou que acabou, qual é o interesse disso, né? Enfim, mas de qualquer forma, fora esse é um ponto. O que era o vaza-jato? Agora, outro ponto,
alguém se surpreende ou reclamar que algo que a esquerda supõe que seria boa para si enquanto pauta é sonegada no noticiário da Rede Globo? Isso é lutar? Isso é fazer crítica política? Então, é frustrante ainda ver que o Lula vai reclamar que a Folha distorceu a reclamação dele com relação à Globo não ter coberto o Vaza Jato. Enfim, isso é a pauta, é isso que tem que ser o importante de uma entrevista, isso tem que ser a manchete de uma entrevista do ex-presidente do Brasil, a pessoa que era ombreada com Vladimir Putin, com Xi Jinping, com Barack Obama e antes George W. Bush. Eu, sinceramente, venho falar também, eu tenho, assim, perdi um pouco da paciência de ler no todo, né? Vejo aí manchete, li de alguns pontos das entrevistas do Lula, porque isso me dói o coração falar. Eu não sei se você tem a mesma avaliação, Fernando, você que é o soberano, eu quero ouvir vocês também. Mas eu tô achando as falas dele um pouco vulgarizadas, um pouco rebaixadas, no sentido de que essa figura dessa estatura, essa pessoa que se ombreava com Angela Merkel da vida, a pessoa que é um alvo do imperialismo, entra na polêmica, no pinga-fogo, com o ministro de Bolsonaro rebaixado. Assim, me dói o coração um pouco. Eu não sei, pode ser que eu esteja equivocado. Eu falo, não, mas esse é o papel dele. Era entrar em polêmica com Damares, criticar um Weintraub. Gente, quem são essas pessoas? Quem é o Lula na história do Brasil e no momento atual? Eu, sinceramente, não sei. Pode ser que os estrategistas do PT... Vamos lembrar o que foi no passado, né? Mas enfim, ele falou, não, presidente, seu papel é esse, o senhor é o líder da oposição e tem que entrar toda hora que alguém lá do esquadrão do Bolsonaro entrava, o senhor entra, né, com contraponto e tal, não sei o quê. Pode ser que alguém ache que essa figura, que foi o chefe de Estado do Brasil, quando o Brasil estava no seu auge nesse século, é o papel de ficar fazendo contraponto com o ministro rebaixado do Bolsonaro. Eu tô achando que ele está se apequenando nesse papel. Pode ser, e isso me dói como lulista, enquanto entusiasta, simpático com ele, como político, como homem. Me dói ver ao que ele está se reduzindo nos seus pronunciamentos. Também querendo disputar com a Haddad o cargo de diretor de programação do Netflix, dando dica do que assistir ou não. Eu estou achando que está havendo uma vulgarização da figura. Você imagina, né? Teve aquela questão que até a gente foi contrário. Aquela história de mandelização do Lula. Mas se a pessoa vai para a mandelização, que é quase que a geografia em vida, faça direito. Né? Então, assim, você pegar essa coisa de uma beatificação, de uma canonização em vida e ficar discutindo Netflix, polemizando com um ministro rebaixado, de um presidente rebaixado, eu tô achando muito complicado. Depois eu quero ouvir vocês sobre isso. Mas, enfim. Então, a Gleisi Hoffmann, como fiel escudeira do presidente Lula, e nisso eu agradeço muito a ela, sou grato ao que ela fez no ano passado, sou grato, tenho simpatia pela Gleisi Hoffmann e, me corrigindo de outras vezes que eu falei, não é imerecida, é em base merecida por coisas que ela fez que você que está me vendo sabe e coisas até que você não sabe, coisas que você não sabe. Tenho simpatia por ela, inclusive muito pela sua fidelidade ao Lula. Mas enfim, quando tem esse papel um pouco mais, desculpa falar vulgarizado do Lula, ela vai e reproduz, enfim, tal, né, como fiel escudeira. Aí ela bota o seguinte, compartilhando esse link da página do Lula, ela bota: a Terra é redonda, a Petrobras foi espionada pelos Estados Unidos, a Globo censura a Vaza Jato. Esses são os fatos que Lula aponta e incomodam tanto, né? Então isso teria sido mal abordado pela Folha de São Paulo, já é Folha de São Paulo. Aí eu compartilhei esse tweet da Gleisi Hoffmann, quem mais uma vez eu tenho uma simpatia em parte merecida, que eu já tinha antes de conhecê-la, mas merecida também por muita coisa que ela faz. Eu compartilhei falando o seguinte: Gleisi Hoffmann, presidente Lula, a Vaza Jato acabou, segundo o próprio gringo. Lembra da história que ele falou na TVT, que ia ter vídeos, áudios, participação da Globo, material para anos, 10 vezes o arquivo Snowden? Pois é, se há mesmo, tá tudo enterrado. Enterrado de novo. O Snowden, você lembra? 98% enterrado. Vá saber qual é o percentual dessa vez. Quem sabe agora, então, que acabou o Vaza Jato segundo o próprio gringo, quem sabe agora o PT, o restante da oposição, o presidente Lula, Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, Boulos, Ciro Gomes, sei lá quem mais for, quem sabe agora procuram uma bandeira de luta de verdade, de iniciativa própria, porque é muito fácil deixar na mão do gringo e falar que suspende, né, a obstrução parlamentar da Previdência para ouvir o gringo, né, para bater palma para gringo no samba. Não. Quem sabe agora uma bandeira de luta de iniciativa própria e não se deixar pautar pelo gringo ou pela Damares, como a gente falava ainda agora. O biombo para a inação, o da Vaza Jato, caiu. O gringo falou que acabou. Acabou a moleza. O que vocês vão fazer agora? PT, oposição, esquerda, entre aspas, vocês vão arrumar outro biombo?
ou vocês vão lutar de verdade? Não é? Então, Caos Soberano ou Fernando aí, se tem algum comentário sobre essa questão aí eu ouvir brevemente vocês sobre essa questão das falas públicas do Lula. Estou curioso para saber se vocês concordam com a minha avaliação. Mas eu respeito muito o presidente Lula, pelo trabalho feito. Tem uma série de críticas que não são de hoje, são de anos e anos e anos atrás, sobre o que foram os governos petistas e tudo mais. Só que aquela coisa, né? A gente não dá para poder afastar que Lula é o líder popular mais importante do Brasil, né? Hoje, vivo. Por mais que ele esteja mais voltado para uma liderança eleitoral, como diz o Nildo, mas ele tem essa capacidade, né? Eu sempre lembro que um casinho empiria simples, mas que muitas outras coisas, inclusive de pesquisas maiores, sempre indicam, né? Eu sempre quando eu vou conversar sobre isso, eu falo da minha avó. Minha avó ama os Estados Unidos, acho que os Estados Unidos tinha que entrar e tomar o Brasil, ama Aécio Neves, vota no Aécio Neves, mas Lula, se for Lula, ela vota. E a minha avó é moradora de periferia, né? A parte da minha família que mora, enfim, em zona de periferia braba já há muito tempo, enfim, por uma série de contingências. Então, Lula tem essa potência, por uma série de questões, a característica do trabalho dele. E quando ele vai preso e a gente denuncia isso e ele começa com um discurso um pouco mais radicalizado, anti-imperialista e tudo mais, assim, opa, será que Lula vai virar o jogo? Ele está preso, ele está confinado, passou mais 580 dias, né, preso. E aí? Quando ele é colocado na rua, ele já começa desde o início um rebaixamento do seu próprio discurso e hoje fica aí comentando variedades secos e molhados aí de ministrinho maluco de Bolsonaro. Então, assim, eu acho que uma série de aspirações e esperanças que a gente tinha nessa grande liderança brasileira foram malogradas. Eu acho que Lula tá refém de uma série de coisas, você vai juntando todos os pedacinhos, né? E a última é o fato de Zé Eduardo Cardoso, só Zé Eduardo Cardoso como advogado do Lulinha, que é não diretamente, por interposta pessoa, botou o boneco lá, alguém do esquema dele, o mimimi dele, Marco Aurélio Carvalho, que subestabeleceu para outra pessoa do esquema, o Fábio Tofik. Exato. Então, no final das contas, está tudo em casa, Lula tá refém. Não sei se Lula, mesmo não refém, se prestaria a um papel mais radicalizado como liderança, né? Coisa que outras pessoas falam de mandelização. Mandela, em um determinado momento, assume esse papel, né? De radicalização, inclusive não abandonando luta armada e o caramba. Mas enfim, Lula talvez não tenha esse perfil, talvez o que a gente esperava dele ele não vai entregar. Continua nessa conversa, nessa pauta eleitoreira de 2022 e talvez seja o caso... Eleitoreira fake, né, Fernando? Porque o regime mudou, a gente está em outro regime, não há possibilidade de ganhar a eleição se isso significar mudança efetiva do rumo traçado, certo, Fernando? Exato, é o que a gente sempre diz, o MDB da nova ditadura. MDB da nova ditadura. A galera disputando isso daí, eu não sei se dá mais para a gente esperar muita coisa desse grande líder que é Luiz Inácio Lula da Silva. Talvez a gente tenha que caminhar por outros espaços. Muito bem. Caos Soberano, o que você está achando do papel do Lula, essa questão dos biombos, se realmente ele está correspondendo às suas expectativas quando saiu da cadeia? Eu acho que as questões dá até para interligar, até pelo papel da imprensa nas duas questões, dá para interligar. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que ter claro que essa imprensa que está aí, essa imprensa institucional, essa imprensa majoritária, ela é inimiga de tudo que o Lula fez. Todo o papel, desde o primeiro dia de mandato do Lula, essa imprensa nada mais fez do que tentar desconstruir a política do Lula. Nada mais fez do que tentar desconstruir cada avanço significativo que o governo Lula fez. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro,
Acho que a primeira coisa quando a gente está numa trincheira é estabelecer quem é nosso aliado e quem é nosso inimigo. E a imprensa funcionou o tempo todo como aliado, como inimigo, não como aliado. Ao contrário do que o Zé Dirceu falou, agora nós temos a Globo ao nosso lado. Não, a Globo nunca teve ao nosso lado. A Globo foi criada pelos militares, pelo Deep State norte-americano, com um papel de preparar a entrega do Brasil. A Globo é o inimigo. A Folha de São Paulo, eu não sei se é por outro motivo, eu acredito que não seja, que seus carros foram virados nos protestos contra o regime militar. Porque eles estavam ao lado da repressão. Os carros da Folha de São Paulo serviam ao boicote. Então a gente estava lidando com inimigos. Se a gente for pegar o Estadão teve um papel fundamental contra o Getúlio Vargas, como o Globo também. Então nós estamos lidando com inimigos. Se nós estamos lidando com inimigos, nós temos que ter clareza disso. Nós não vamos esperar que o inimigo esteja do nosso lado. A mesma coisa vale para o senhor Glenn Greenwald. É um agente estrangeiro focado na destruição do nosso país. Temos que ter clareza. Quem não fala isso está escamoteando a discussão. Está escamoteando a discussão. Está fugindo do real inimigo. Ah, mas o Intercept disse isso porque o pessoal não entende o progresso. Gente, os caras são pagos por Pierre Omidyar, o cara que financiou revoluções coloridas no leste europeu. Vai querer que os caras falem o quê, cacete? Que o leninismo está correto? Que o Lenin era um cara legal? Vai querer discussão com esses caras? Porra, é a mesma coisa, desculpe o palavrão, mas é a mesma coisa que você chegar e querer que o Olavo de Carvalho esteja do seu lado. É palhaçada. Quem não encara dessa forma, sinto muito, tá errado. Tá querendo tomar pancada na cabeça ou tá distraindo a discussão. Quando a gente chegava nos anos 80 e gritava, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, e botava os carros da Globo para correr de greve, não deixava os caras cobrirem, era por isso, porque toda vez que eles cobriam, eles iam fazer o papel de distorcer o que estava sendo coberto. O papel dessa mídia hegemônica é esse. Agora, o problema é que também dentro da dita mídia progressiva, o papel não é muito diferente. Então, Lula, se lembre dos anos 80. Se lembre mais. Se lembre de quando você foi ao túmulo do Brizola, se lembre do que o Brizola falava. Não dá para contar com a Globo. Se a Globo é a favor, nós somos contra. A Globo é o inimigo. Se existe um porta-voz oficial da elite internacional dentro do nosso país, é a Globo.